era bastante ansiosa porque não conseguia cumprir os meus objetivos da vida, nomeadamente no caso do emprego, que eu estava a atravessar uma fase de desemprego. Em simultâneo tinha problemas de saúde, que fazia tratamentos para o meu problema de rinite alérgica e não via melhorias. Isso tornou-me uma pessoa mais insegura, mais ansiosa e depois veio os problemas espirituais. Comecei a ter mais insónias, comecei a ter medo de dormir e ter pensamentos de morte, porque pensava que ia morrer. Eu estava sempre no hospital. Eu chegava ao hospital, não tinha nada, mas eu continuava com sintomas que me sentia fragilizada e sentia-me mal. E fazia exames e não detectavam nada, então aquilo já mexia psicologicamente, eu já achava que estava a ficar maluca. Conheci o centro de ajuda através da televisão. Hoje eu não tenho alergias, hoje consigo dormir, hoje eu não penso em morrer, hoje eu consigo rir, que eu só chorava, agora consigo rir. E hoje sinto-me bem comigo mesma, hoje eu sou feliz. Olá a todos, está no ar o seu programa França em Direto. E mais uma vez aqui estamos com todos vocês para levar a você uma palavra de vida, de fé, de esperança e de otimismo. Porque muitas pessoas, elas têm medo da morte. Elas têm medo da morte. Mas é engraçado. Observe o seguinte. Muitas pessoas dizem que não querem morrer, não é verdade? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas eu pergunto, o que é que você tem feito para você se preparar para a morte? O que é que você tem feito para você estar pronto para a morte? Mas, Pedro, a morte vai vir? Claro, a morte vai vir para mim, vai vir para si, vai vir para todos. Mas a pergunta, o problema não é a morte, porque isso é algo inevitável. Agora, o problema que eu pergunto é o seguinte, você está preparado para esse dia? Você está pronto para esse dia? Talvez você tenha se preparado para a faculdade, talvez você tenha se preparado para o seu trabalho, talvez você tenha se preparado para o seu casamento, talvez você tenha se preparado para muitas coisas da sua vida. Mas eu pergunto, você tem se preparado para a morte? Eu não quero nem pensar nisso. Pois é, você deveria pensar, porque é algo muito sério mesmo. Porque nós quando morrermos não acaba. Não, nós somos eternos. Nós somos eternos. Bom, mas eu vou falar mais a respeito. Agora eu quero que você acompanhe essa matéria, que fala exatamente sobre isso. Medo da morte. Acompanhe. O medo é um sentimento inerente ao ser humano. Caracteriza-se pelos sentimentos de pânico, pavor, terror, entre outros. No mundo cada vez mais pautado pelos sentimentos à flor da pele, os seres humanos sofrem com todo o tipo de síndrome, depressões, ansiedade e um temível estado de letargia emotiva. Não é novidade que muitos tenham medo da morte no meio a este vendaval de emoções. Quando se pensa na morte, é um ponto assente que a ideia assombra. No inconsciente humano, o sentimento de dúvida em relação ao que realmente vai acontecer quando se morre leva as pessoas a terem medo da morte. Depois entra a questão da fé ou a falta dela e até mesmo a religiosidade. Uma nova pesquisa sugere que quando as pessoas são ateístas e pensam na própria morte, elas ficam conscientemente mais céticas quanto às crenças, mas inconscientemente ficam mais receptivas. No caso das pessoas que praticam a fé, os pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, descobriram que as suas crenças ficam ainda mais fortes. Isso pode ajudar a explicar porque é que a fé é um aspecto tão presente na história humana e decisiva para enfrentar os medos, inclusive o medo da morte. Envolvidos nas suas rotinas diárias, preocupadas com as ambições pessoais ou até mesmo desligados do que se passa à sua volta, milhões de pessoas não sentem o receio da morte. Cultiva-se o corpo, exercita-se a vaidade, vive-se o comodismo, mas o medo da morte, esse fica reservado para um determinado momento na vida.
Uma coisa é certa, aqueles que creem em Deus e andam em concordância com os seus mandamentos não têm medo da morte. E você, tem medo da morte? Muito bem, você então acompanhou essa matéria e você veja que a sociedade, a maioria das pessoas, para não dizer todas, tem medo da morte. Mas o facto é que não deixam de fazer o que é errado, não deixam de consumir álcool, não deixam de consumir o tabaco, não deixam de consumir as drogas, não deixam de fazer o que é errado. Ora, veja o contrassenso que há aqui. Quer dizer, as pessoas não querem morrer, mas muitas das vezes desrespeitam a autoridade do médico, desrespeitam as autoridades, fazem o que é errado. E eu pergunto, se a pessoa não quer morrer, por que ela procura a morte? Sim, eu procuro. Sim, você procura. Quando você faz o que você não deve. Quando você faz aquilo que você não deve fazer por causa da sua saúde, por causa do seu status, por causa da sua posição, por causa do seu trabalho e até mesmo por aquilo que você quer para a sua vida. Mas você talvez diz, eu tenho medo da morte. Pois é, então deixe de fazer o que é errado. Porque olha só, o caso do Sr. Albano. Vamos ver o caso dele. O Sr. Albano, ele com certeza não quer morrer, mas o médico com certeza já devia ter dito, Sr. Albano, não beba mais, não faça mais isso. Mas o Sr. Albano insistia em ser viciado no álcool. Claro, eu tenho certeza que ninguém quer morrer, mas por que você não faz um esforço para você deixar aquilo que você está a fazer está te levando para a morte? E é isso que todos os domingos você recebe no centro de ajuda. A força, a condição e a coragem para você vencer aquilo que tem levado você à morte. Acompanhe o caso do Albano, pois é uma história verídica que acabamos de falar aqui agora. Conta-nos como estava a sua vida, o seu estado de saúde, a vida em geral, quando você chegou ou antes de você chegar ao centro de ajuda. Eu cheguei no centro de ajuda com uma semana de vida. Os meus intestinos todos estavam destruídos e tinha problemas cardíacos. Eu praticamente não tive uma infância. Eu não podia fazer esforço físico, não podia correr, não podia fazer nada, só ficava sentado. Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. Isso daí, os problemas de saúde que você acabou de mencionar, como é que isso te afetava a nível psicológico, emocional? Era uma criança triste, porque não podia brincar como as outras crianças. Ou seja, me sentia incapaz de realizar certas tarefas, de brincar com as outras crianças. Então isso me afetava psicologicamente, porque era uma criança vazia, triste. Algo que para outros era normal, você via que para ti era impossível. Era impossível. Para além dos problemas de saúde, havia algum outro problema que você tinha também? Sim. Problemas familiares. O meu pai era viciado no álcool. E, derivado a esse vício, havia muitas brigas em casa. Meu pai dormia fora de casa. Chegou um certo ponto que a minha mãe colocou meu pai para fora de casa. Mesmo nós implorando, mãe, deixa o pai dormir em casa. Meu pai dormiu na rua. Meu pai bebia todos os dias. Mas, porém, não era violento, mas era um pai ausente. Bebia muito, pastor. Bebia muito, muito mesmo. Como é que você superou tudo isso, Albano? Quanto tempo, primeiramente, você já está no centro de ajuda? Há 14 anos. 14 anos. Sim. E como é que foi que uma semana de vida se estendeu até o momento por 14 anos? Participando nas correntes de libertação, nos correntes de saúde, nas terças-feiras. E Deus foi agindo. Fomos usando a nossa fé, fazendo uso do óleo consagrado, oração dos pastores e, graças a Deus, estou aqui. E com relação à situação do seu pai, como é que ele está? Continua igual? Melhorou um pouquinho? Meu pai melhorou bastante, pastor. Meu pai foi liberto do vício do álcool. Então, aquele vício de 30 anos foi possível ser superado por meio da fé também? Sim, pastor. Família abençoada. Hoje a paz, a união dentro de casa. A paz, a união. Deus restaurou toda a minha família. Eu posso dizer hoje, pastor,
que eu e a minha família servimos ao Senhor, porque essa promessa se cumpriu na nossa vida. O que você diria para essa pessoa agora que está com graves problemas de saúde ou até mesmo tem um familiar no estado que você tinha o seu pai? Já são anos e anos convivendo com o álcool, com drogas, com vício de jogo, vício de internet, pornografia, algo que está também a desestruturar a família. Qual o seu conselho para essa pessoa? O que eu aconselho para essa pessoa é que venha por cento de ajuda. Aqui ela vai encontrar solução para o seu problema. Dê uma chance a você, venha por cento de ajuda. Aqui você vai encontrar solução de todos os seus problemas. Então, o caso desse senhor foi extraordinário. Porque não só o vício do álcool, como também começou a ter problemas. Problemas com a sua saúde. Claro, se você diz, não, eu não quero morrer, eu quero ter vida, eu quero vida, então você vai tomar a decisão de, nesse domingo, estar conosco pelas 7h30 da manhã ou pelas 9h30 da manhã, ali no número 139, na Avenida do Presidente Wilson, La Plaine, em Saint-Denis. Mas, Pedro, por que tu fazes tanta questão que eu esteja lá? Porque lá você vai ser curado. Curado? Sim, curado de duas formas. Primeiro, você vai ter a grande oportunidade de tocar no manto sagrado. Você vai tocar no manto sagrado e as dores, as doenças, as enfermidades que têm acompanhado o seu corpo vão cair por terra, vão sair da sua vida. E a outra cura mais importante é a cura interior. Porque quando você é curado no seu interior, o seu exterior reflete uma imagem completamente distinta, completamente diferente. Você passa a ser uma nova pessoa, você passa a ser uma nova criatura, você passa a pensar, ver, agir e a falar de forma diferente. E é o que aconteceu com a Fátima. A Fátima, quando chegou ao centro de ajuda, era uma pessoa, mas a partir do momento que ela começou a participar das reuniões de domingo, ela se tornou numa pessoa muito melhor. Vamos saber quem é hoje a Fátima. Senhora Fátima, como era a vida da senhora, então, antes de chegar no centro de ajuda? Era uma tremenda confusão. Eu era uma pessoa que brigava muito com os familiares, tudo servia para brigar. As coisas pioraram quando eu comecei a namorar, brigávamos muito um com o outro, chegávamos a acabar porque não era situação para continuar, mas não conseguíamos estar separados, então voltávamos a juntar-nos. Tinha uma origem, o motivo da senhora ser uma pessoa tão briguenta, tão conflituosa? Havia um motivo? Na altura eu não fazia a mínima ideia, eu era assim e pronto, era a minha maneira de ser. Na altura não tinha ideia nenhuma do que é que pudesse ser. E trouxe graves problemas para a sua vida? Muitos problemas. Entretanto, a minha filha nasceu, casei e pensámos, agora as coisas vão mudar, as coisas agora vão melhorar. Mas não melhoraram, as coisas pioraram. A minha filha teve grandes problemas, de noite acordava todas as noites, chorava muito, eu pegava nela ao colo e eu tinha que me virar para a cama porque ela saltava do meu colo, ela ganhava forças para sair do meu colo com 3, 4 meses, ela olhava para mim e parecia que via um bicho. E as coisas foram andando assim, nós procurámos várias pessoas, fomos aos bruxos, fizemos banhos com sal, andámos a defumar a casa com os fígados dos peixes, deixavam um cheiro horroroso, mas as coisas não melhoravam. Quer dizer, tudo isso que a senhora fez achando que iria mudar, não mudou, piorou. Piorou, as coisas pioravam, dia para dia as coisas pioravam, o que agora servia para fazer uma violência, era tudo, não havia nada que não servisse. Entretanto, a minha filha cresceu e começou, quando ela tinha por volta dos 5, 6 anos, ela começou a ver coisas, a ouvir coisas também, e ela dizia-me que tinha medo, não queria dormir com a luz apagada, e eu achava que o meu não via, achava que ela estava a mentir e batia-lhe muito. Muito mesmo, qualquer coisa que ela dissesse que eu achasse que ela não estava a falar a verdade, eu batia-lhe muito e o pior é que eu sentia um prazer enorme, aquilo de dentro de mim vinha um prazer enorme por bater-lhe, eu era muito má para ela. A senhora se considerava uma pessoa desequilibrada? Considerava, e eu quando me deitava não conseguia pegar no sono e ficava a pensar, mas porquê que eu ajo assim, porquê que eu sou assim, porque eu sabia que a minha filha não era mentirosa, ela nunca foi,
se calhar ela até vê, ela se calhar até vê as coisas, ouve as coisas, porque é que eu sou assim? Eu pensei, eu estou a ficar louca. Os meus familiares da parte da minha mãe chegavam por volta dos 70 anos, perdiam a razão, ficavam loucos. E eu pensei, para mim chega mais cedo, estou a ficar louca. Chegou a procurar médicos para tentar resolver esse problema? Sim, o médico de família mandou-me para a psiquiatria, psicologia, andei a ser medicada, mas nada resolveu e ainda era pior porque o efeito do medicamento deixava-me muito esquisita, era pior, era duas situações, ainda era pior. Portanto, as brigas não acabaram, pelo contrário, continuaram. Creio que o seu pior momento na sua vida era quando a senhora brigava, agredia a sua filha. Era, com certeza, principalmente porque eu gostava muito dela e eu não tinha mão em mim. E não sabia por que a senhora se comportava assim diante da sua filha? Pois, eu não sabia, porque eu tinha atitudes que eu não controlava, não era eu, era como se não fosse eu a fazer. Foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi assim. O que a senhora fez para superar tudo isso? Eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira, fui orientada e depois com muita luta, a pouco e pouco eu comecei a notar que havia coisas que eu já não fazia, assim, eu já não faço isto, eu já não faço aquilo. A minha filha foi liberta também, deixou de ver as coisas, deixou de ouvir. Isso não aconteceu de um dia para o outro, houve um processo, só passou por um processo de libertação. Hoje, quem é a senhora Fátima? Hoje eu sou uma pessoa liberta, já sou equilibrada, sou uma pessoa feliz, todas essas coisas já nem pensar, não é? Quer dizer, todas aquelas perguntas que a senhora se fazia e não sabia o porquê do seu sofrimento, a senhora obteve resposta quando começou a participar das reuniões do Centro de Ajuda? Sim, quando eu comecei a ver que realmente as coisas estavam a mudar, eu pensei, pronto, agora já sei porque eu não estava doente, eu estava com problemas espirituais. E hoje, quem é a senhora Fátima? Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa diferente. Uma pessoa que já não briga assim. Isso já passou, é passado. Qual é o conselho que a senhora tem a dar a essa pessoa que nos acompanha nesse momento? Está vivendo uma situação idêntica à da senhora. É uma pessoa desequilibrada, nervosa, tem uma filha que ouve vozes e ela não acredita e acaba por espancar a sua própria filha. E o pior é que ela tem prazer em espancar a sua filha. O que a senhora tem a falar para ela? Eu digo a essas pessoas que procurem o centro de ajuda porque há coisas que vão além do poder do homem, só Deus mesmo para nos libertar, porque a mão do homem não consegue. Muito bem, você acompanhou essa história maravilhosa da Fátima, não é verdade? A Fátima hoje, ela sorri. A Fátima hoje, ela tem prazer de viver. A Fátima hoje é uma pessoa extraordinária. Tudo isso ao trabalho sério, bíblico e transparente do Centro de Ajuda, que você também tem a oportunidade de ter a partir desse domingo, pelas 7h30 ou pelas 9h30 da manhã. Você veja a transformação total e completa que aconteceu na vida dela. E o mesmo estará acontecendo com você. Por isso você vai me procurar nesse domingo, logo cedo, pelas 7h30 ou às 9h30 da manhã, aonde você vai tocar no manto sagrado, aonde você vai ficar livre de todas as dores, todos os problemas físicos e você vai aprender a vencer os seus problemas interiores. Problemas esses que ninguém pode vencer por você. Problemas esses que são apenas seus. Seus? Sim, são seus. Eu tenho que vencer os meus. Você tem que vencer os seus. Ninguém pode te ajudar. Não. A única pessoa que pode te ajudar é Deus, é o Todo-Poderoso. Mas para isso, você tem que chegar ao centro de ajuda. E assim como a Celeste venceu, você vai vencer também. A Celeste venceu vários problemas que ela enfrentava e hoje é uma pessoa completamente transformada. Vamos acompanhar, vamos ver o que a Celeste tem para nos contar. Tudo bem, dona Celeste? Bom dia. Bom dia, bispo. Fala para as pessoas, então, quais eram os problemas que você tinha antes de chegar ao centro de ajuda. Eu, quando cheguei ao centro de ajuda, os problemas eram grandes. Eu estava a passar por grandes depressões e quando eu cheguei, eu era o que me sentia era como um trapinho, sujo, roto, sem mais, não ter mais jeito. Quase a ir para o lixo. O que você pensava a seu respeito era isso? Era como eu estava mesmo. Não é que eu não pensava, eu estava assim. A depressão te levou ao quê? Como é que era você no seu dia a dia? A depressão me levou ao desespero, não queria viver mais, tentativas de suicídio. 7 foi as que onde eu fui internada, fora aquelas que eram mais leves. A minha vida foi um verdadeiro inferno.
7 vezes você chegou internada, então foram mais de 7 tentativas de suicídio. A pior delas qual foi? A pior delas foi a última, que foi com gás. Fui escoltada para o hospital com a polícia e então aí fiquei sem carta e as coisas complicaram-se mesmo muito. Era medicada, era acompanhada, não resolvia nada? Não. Médicos, os meus filhos levavam-me na Suíça, levavam-me à Áustria, eu fui a todos os tipos de médicos, não é que havia bons médicos, mas não dava. 20 comprimidos por dia, tudo, nada resultava. Conseguia trabalhar? Não. Eu não trabalhava, eu marcava presença. Só marcar presença, mais nada. Eu quando via alguém, quando eu ia trabalhar, temos uma empresa para um bar que é nosso, quando eu chegava ali, meu marido dizia, bem, ao menos estás ali acompanhado. Eu via as pessoas entrarem, eu não queria que elas entrassem, eu entrava em pânico, eu não queria que viesse ninguém. Que coisa, né? Eu queria estar sozinha e eu queria simplesmente isolada. Bem, então quando você chegou ao centro de ajuda, o que você trouxe foi essa depressão. Foi. E fez a sua vida ficar um inferno, desestabilizada, destroçada. Destroçada, totalmente. O casamento também não ia bem, com certeza. Não. Né? Casamento, a relação com os filhos, a vida financeira, porque estava tudo... Eu afundei, mas estava tudo a afundar junto comigo. Bem, participando das reuniões do Centro de Ajuda, o seu sorriso já nos prova que tudo mudou. Pastor. Como é que está a Celeste hoje? Como é que está a família? Como é que está o trabalho? E a depressão? Como é que está? A Celeste hoje é uma nova Celeste, já não é aquela Celeste que se lamentava, que chorava, que estava deprimida. Hoje foi uma pessoa alegre, sou uma pessoa determinada, uma pessoa que tem objetivo, não quer morrer, quer viver. Então, a depressão que consumiu a sua vida durante anos, que quase te levou à morte, você conseguiu superar no Centro de Ajuda? Consegui, sem dúvida. Quando entrei no Centro de Ajuda, comecei logo a ter a orientação do pastor, comecei a seguir, vi logo que ali era o caminho, era ali que eu ia, porque eu comecei logo a sentir, semana a semana, de grau a grau, eu agarrei-me logo, e quando comecei a sentir a libertação, só basta que um dia, ou talvez 2 semanas depois de estar no Centro de Ajuda, eu tomava 6 comprimidos para dormir, e naquele dia eu ia a todas as reuniões, todas, e naquele dia deitei-me em cima do sofá, pensei, agora não vou tomar os comprimidos, vamos só encostar aqui um pouco, e depois tomo, já era mesmo, 6 comprimidos, adormeci, só acordei no outro dia de manhã, sem medicamentos, foi quando eu me mentalizei, olha aí, não precisas mais de medicamentos. Quem está acompanhando agora o programa, que também pensa que não tem mais jeito para ela, que o melhor é morrer, qual é o conselho que você deixa para essas pessoas, Celeste? O conselho é, procure um centro de ajuda mais próximo. E é ali que está, é ali que está é o nosso Deus que nos dá toda a força, todo o fogo, para nós conseguirmos lutar, ultrapassar as nossas lutas com toda a força e continuarmos a viver. Então, a Celeste, que antes de chegar ao Centro de Ajuda, uma pessoa muito deprimida, muito triste, angustiada, sem razão de viver, e por isso tentou 7 vezes. Eu não entendi. 7 vezes o suicídio. Ela tentou 7 vezes o suicídio. Desculpa estar a repetir, mas é algo muito forte, muito impactante, e que você tem que ver. Você tem que ver que ninguém pôde ajudar ela. Ninguém pôde ajudar. E eu pergunto, por que ela não conseguiu nenhuma daquelas situações tornar real na sua vida? Porque o autor da vida tinha um plano na sua vida. Assim como ele também tem um plano na sua vida. Mas para que ele realize o plano, você tem que obedecê-lo. Mas como eu vou aprender a obedecê-lo? Quando você chega ao Centro de Ajuda, você aprende a fazer o que agrada a ele. E claro, está escrito, agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você decide se voltar para ele, quando você decide buscar a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e não é uma questão de necessidade, mas é uma questão mesmo de você dizer, não, eu quero mudar a minha vida, só Ele pode mudar. Se Ele não mudar, então ninguém pode me ajudar. É quando você chega nesse ponto, e é aí que eu quero chegar, se você diz assim, chega, não aguento mais. Então, nesse domingo, você vai estar comigo, às 7h30 da manhã,
às 9h30 da manhã. Ali participaremos juntos nesse domingo todo especial, aonde você vai tocar no manto sagrado, na oportunidade, e você vai trazer as fotografias da sua família. Você vai trazer as fotografias dos seus familiares, porque em determinado momento da palestra estaremos ali intercedendo à Divina Trindade, ao Deus Pai Todo-Poderoso, em favor da sua casa, em favor da sua família. Tá certo? Então você vai procurar nesse domingo, 7h30 ou às 9h30 da manhã, no número 139, Avenida do Presidente Wilson, La Plaine, em Saint-Denis. Você é o meu convidado todo, mas todo especial. Eu tenho um caso da Teresa que diz, aqui no iurtv.eu, chegou um comentário dela que fala que ela está passando por momentos difíceis, está pensando na morte, está pensando no suicídio. Teresa, olhe para mim. Você não vai fazer isso. Não. Você não vai fazer isso, porque a minha voz agora, a minha voz penetra dentro do seu corpo. E essas forças malignas que estavam tentando com que você cometesse isso, elas são aniquiladas agora. E receba paz, receba força para no domingo você me procurar. Às 7h30 ou às 9h30 da manhã. Se você quer saber mais informações, aceda agora à nossa página web, centrodeajuda.fr. Teresa, a senhora agora vai me procurar nesse domingo, porque a paz do autor da vida, ela entra agora dentro de si. Tá certo? Creia. E nesse domingo eu vou ter o prazer, o privilégio de poder conhecê-la e conseguir conversar consigo pessoalmente. Tá certo? Bom, eu vou ficando aqui nessa programação, desejando a todos, mais uma vez, um grande abraço e desejando que nesse domingo você esteja comigo no Centro de Ajuda.